Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da CJB. E nós temos uma convidada especial aqui hoje, não é mesmo, Clara? Sim, e não é ninguém mais, ninguém menos do que Natasha Caldeirão. Fala um oi para os nossos telespectadores, Natasha. Oi, gente, me sinto lisonjeada em estar aqui com vocês hoje. Bom, então vamos começar, já que não queremos deixá-los ansiosos, não é mesmo? Então vamos. Bom, Natasha, conte-nos um pouco sobre você para descontrairmos o clima. Bom, eu tenho 34 anos e esse ano estou fazendo 10 anos que estou na empresa do teatro. Já atuei em vários lugares pelo Brasil e atualmente estou morando na capital do Rio. O seu interesse pela atuação, né, esse mundo por trás do teatro, surgiu quando? Na realidade, eu sempre me senti atraída pela atuação. Sempre achei muito lindo e magnífico as pessoas se vestirem e atuarem. É uma coisa mágica, sabe? Quando eu era criança, sempre passava na TV esses espetáculos. Eu ficava vidrada vendo eles virarem, de certa forma, uma outra pessoa. E a partir daí nasceu meu sonho de se tornar atriz e viver, sentir aquela sensação de estar na frente da plateia. Geralmente, quando nós somos crianças, nós sempre sonhamos em ser atores, cantores e até astronautas. E na maioria das vezes, quando nós viramos adultos, não é essa a realidade. E eu acho que o sentimento de se tornar aquilo que você sonhava ser quando criança deve ser tão gratificante. É, sim, é um sentimento único. É tão bom, porém não sei e nem saberia pôr em palavras. Eu imagino como seja. Agora me surge uma dúvida. Como você começou no teatro e quantos anos tinha? Eu tinha por volta dos meus 14 anos quando comecei a fazer teatro, depois da escola. Era muito corrido, pois eu estudava pela manhã e tinha que ajudar minha mãe, pois eu cresci numa família pobre com dois irmãos e um que tinha 5 anos e o outro com 11. E às vezes não dava conta sozinha, como eu era mais velha, sempre a responsabilidade ficava para mim. Como as aulas de teatro não eram pagas, eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro, tanto para pagar as aulas de teatro, como poder ter comida em casa. E depois, no auge dos meus 18 anos, assim que eu terminei a faculdade, ensino médio, assim que eu terminei o ensino médio, fui tentar conseguir uma bolsa para estudar na CAL, a Faculdade de Artes da Laranjeira, lá no Rio de Janeiro. Só que no dia que houve a prova, vi que também iria ter uma prova para uma faculdade específica de teatro, onde várias pessoas que me falaram sobre ela, que é a Escola de Teatro Unil. Já ouviram falar sobre ela? Bem, eu me lembro de terem mencionado esse nome, ele é familiar. Sim, já ouvi falar sobre ele algumas vezes. Mas voltando um pouco, o que aconteceu quando você decidiu mudar a prova que você iria fazer? Assim, bom, eu acabei fazendo a Unil e foi por pouco que eu consegui, porque se eu não tivesse feito 3 pontos a mais, não passaria e iria tentar no próximo ano. Uau, deve ter sido bem difícil, mas se não fosse por esses 3 pontos, você iria perder um pouco da motivação. Mas sempre persistimos quando são os nossos sonhos. Quando se trata de sonhos, eu virei uma pessoa muito persistente e otimista. Claro que existem aqueles momentos de fraqueza e frustração, mas sempre permaneço firme e forte. E sempre encorajando os outros a nunca desistir. Me lembrar de depois, quando eu estiver desistindo de algo, falar com você. Acredito eu que todos estamos interessados e curiosos em saber como foi um pouco da sua vivência durante a época da faculdade. Olha, não posso dizer que foi fácil, na realidade foi bem difícil nos primeiros 2 meses.
para me enturmar e perder a vergonha, porque todo mês tinha pelo menos 4 trabalhos para apresentar com ensinação. Então foi bem difícil, principalmente nessa parte. Após isso foi mais de boa, porque, de certa forma, eu já estava acostumada com a rotina. A sua faculdade durou quantos anos? Durou 3 anos e quando eu estava na faculdade eu tinha 21 anos completos. Durante os seus estudos, onde você morava e como se sustentava? Como eu já trabalhava desde os meus 14 anos, não foi diferente durante a faculdade. Eu estudava das 7 horas da manhã até as 5 da tarde, depois pela noite trabalhava em um supermercado ali perto e juntava dinheiro para comprar comida. Sobre a moradia, era uma faculdade integral, ou seja, a gente morava e tenho que admitir, foi a melhor época da minha vida. Nossa, a adolescência é a melhor fase da vida. Vivemos muitas aventuras que ficam guardadas na memória. Lembro até hoje de todos os momentos que vivi. Ainda estão bem frescos e nítidos na memória. Agora que me lembrei, você não falou da sua cidade natal. Onde você nasceu, Natasha? Eu sou do interior de Ouro Branco, Alagoas. O que você fez depois que terminou a faculdade? Depois que terminei a faculdade, continuei morando no Rio. Só que passei 2 anos para ser chamada para alguma agência para, de fato, começar a trabalhar como atriz. Porém, atuei em uma novela que foi ao ar depois de 4 meses, e durante esse tempo eu ajudava o diretor nos roteiros de cada cena, nos preparativos da decoração, dos cenários. E após trabalhar nessa agência, eu comecei a ganhar visibilidade e fui sendo chamada para trabalhar em outras agências e programas de televisão. Foi basicamente assim que eu virei atriz, que hoje e realizei meu sonho de infância. Sua história é realmente interessante. Eu poderia ouvir você falar por horas. Também, ouvir também você falar dos seus sentimentos e sensações que você sentiu durante essas suas apresentações e quando você se assistiu pela primeira vez na TV. Sua história é realmente interessante e eu poderia ouvir você falá-la por horas. E também ouvir também você falar seus sentimentos e sensações. Eu tô falando. Sua história é realmente interessante e eu poderia ouvir. Sua história é realmente interessante e eu poderia ouvi-la falar por horas.
Oiê. Sua história é realmente interessante. Eu poderia ouvir você falá-la por horas. E ouvir também você falar dos sentimentos e sensações que você sentiu durante suas apresentações. E quando você assistiu você mesma na TV pela primeira vez. Aproveitando que Clara tocou nesse assunto das emoções, qual foi a sensação de se assistir pela primeira vez na TV? Não sei exatamente como pôr em palavras. Senti medo e frio na barriga, tipo, de preocupação por como eu iria sair na gravação e por estar sendo transmitido para literalmente todo o Brasil. Eu imagino como deve ser, mas acho que é a mesma sensação. Deve ser um sentimento único, mas então, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Você é casada, Natasha? Sim, sou casada há 5 anos e tenho 2 filhos. Filho, Levi, de 3 anos, e Nina, de 1 ano. Eu e meu marido nos conhecemos quando eu estava fazendo estágio na Globo. A gente não. Muito obrigada, Natasha, por Então é isso, por hoje é só. E esse foi mais um podcast da